aqui. Eu acho que a discussão que eu assisti agora muito boa, com todas as explicações sobre o ácido hialurônico. A gente vai, de novo, tem algumas coisas repetitivas, mas eu acho que isso é o padrão quando a gente está discutindo esse assunto, e também, talvez, de tanto escutar, a gente acaba aprendendo mais algumas coisas. Eu vou falar pela Biolab, eu vou falar um pouquinho da estrutura da cartilagem, da fisiopatologia da osteoartrite, bem rapidamente, e aspectos gerais de tratamento e uso do ácido hialurônico mesmo, propriamente dito, no tratamento. Então, da estrutura da cartilagem, a gente sabe que a cartilagem é um tecido que tem poucas células, menos de 10% são células, que seriam os condrócitos. A matriz extracelular, que é o restante, é composta por muita água, e o restante é colágeno tipo 2 e proteoglicano. É um tecido aneural e avascular, e recebe os nutrientes principalmente por difusão do líquido sinovial e do tecido sinovial. Daí a importância de tratar os dois. O condrócito, como já foi falado, é a unidade básica metabólica aí da cartilagem. Ele secreta os componentes orgânicos da própria matriz, o colágeno, o proteoglicano, o ácido hialurônico e as glicoproteínas. Ele é nutrido por embebição, então a qualidade do líquido que ele está embebido se faz importante, porque quanto melhor essa qualidade, melhor ele funciona e melhor ele deixa esse líquido também. A distribuição dele em camadas é diferente. As camadas mais superficiais, os condrócitos, têm uma função maior de resistência, eles são mais achatados, e os mais profundos de síntese são mais arredondados. A água é muito importante, 65% a 80% dessa matriz, e ela é importante porque ela que ajuda na capacidade de compressão ali. A gente tem os polissacarídeos da matriz, e aí a gente tem a importância do ácido hialurônico e dos proteoglicanos. Então, para cada molécula de ácido hialurônico, tem uma ligação de aproximadamente 80 a 200 agrecans. Esse agrecan é importante, essa molécula... Peraí. Esta molécula daqui, e ela é importante por quê? Porque nela é que se liga as moléculas de água. Então, no agrecan você tem a condroitina, que é carregada negativamente, e aí você tem a água que é carregada positivamente, e ela se gruda ali. E isso é importante porque quando você põe carga na articulação, a água desgruda da condroitina, e depois, quando você tira a carga, ela volta novamente para o lugar. Se você não tem essa matriz perfeita, ou a água fica solta, e aí a gente muitas vezes vê na artroscopia um joelho que você vê a cartilagem, que ela tá lisinha, tá perfeita visualmente, mas quando você palpa com o probe, você vê que ela parece uma tenda de um circo, que você consegue apertar essa cartilagem, apesar de visualmente ela tá boa e lisa. Ou então já vai gerando uma degradação, e aí você já vê o buraco mesmo na cartilagem. Aí a gente tem ainda as fibras de colágeno, que as funções, como já até foi falado aqui, de resistir à força de cisalhamento através dos arranjos dela, e também de resistir às forças compressivas. E agora eu vou falar um pouquinho da fisiopatologia da osteoartrite. Vou correr um pouco por conta do adiantar da hora e da outra discussão. Então, a osteoartrite é uma doença muito comum. A gente sabe que responde aí por talvez mais do que 7,5% dos afastamentos previdenciários. Ela vem aumentando muito na população no geral. A quebra desse tecido gera dor, uma diminuição e perda da mobilidade, e os tratamentos têm custos muito elevados. A gente sabe que o tratamento com artroplastia total de joelho é um custo alto e tem um número que aumenta cada vez mais. A idade é um fator de risco, então a gente sabe que a idade é um fator de risco por conta da vida útil da cartilagem inicialmente, por conta da sarcopenia que vem associada ao paciente idoso e à desproteção que essa sarcopenia gera às articulações, e da própria inflamação crônica que vem associada a outras doenças do paciente que vai envelhecendo. Essa inflamação crônica gera um processo de osteoartrite e de outras inflamações generalizadas. O sexo, a gente sabe que acomete um pouco mais mulher do que homem, talvez por conta das alterações hormonais na mulher que começam mais cedo, e também pela anatomia feminina. Do ponto de vista genético, tem genes associados a essa osteoartrite. Então, alguns genes, por exemplo, que têm associação com síntese de colágeno, com inflamação. Então, hoje existem vários testes genéticos que você consegue identificar quem tem uma propensão maior ou menor, ou talvez uma propensão maior a desenvolver uma osteoartrite ou uma osteoartrose aí articular. Do ponto de vista biomecânica, lesões prévias, então se a pessoa teve uma lesão, uma fratura, uma lesão meniscal, no caso do joelho, uma lesão ligamentar, eventualmente um mau alinhamento articular, tudo isso é um fator de risco. Ou quem tem um uso excessivo e repetido, ou seja por uma atividade física,
também lido muito com atleta profissional. O atleta profissional não é saudável, ele é profissional, e aí você acaba tendo lesões por excesso. O peso, a gente sabe que tem uma importância muito grande, mas não só e apenas pela gravidade, do ponto de vista gravitacional do peso, ou seja, carga propriamente dito, mas a gente sabe que a gordura é um tecido que não é inerte, ele produz algumas adipocinas e mediadores inflamatórios que ativam as metaloproteinases que vão gerar um acometimento articular no corpo inteiro, de degradação da matriz. Então, a gente tem aí um organograma que você tem uma cartilagem anormal, seja por conta de idade, doença metabólica, inflamação ou atividade do sistema imune, ou uma cartilagem normal com estresse anormal por obesidade ou anormalidade anatômica, microfratura, instabilidade ou trauma. Isso gera um comprometimento articular, vai gerar alteração física, com quebra de rede de colágeno, desarranjo e perda de proteoglicano. Essas quebras vão gerar alterações bioquímicas que geram mais alterações físicas. Isso gera um processo inflamatório que vai sinalizar e afetar o funcionamento dos condrócitos e sinoviócitos. Quando você tem um desequilíbrio nessa balança do ponto de vista biomecânico e biológico, você vai ter um breakdown da cartilagem e aí você vai ter o processo de osteoartrite propriamente dito com a destruição da cartilagem. Então, o segredo é a gente tentar manter o equilíbrio entre o processo catabólico e o processo anabólico, então de degeneração e de síntese da matriz. Um fator importante para a gente não ter uma boa cicatrização da cartilagem, o turnover dela é muito lento, a gente sabe que a concentração de oxigênio na cartilagem ela é muito baixa, além do baixo número de células. Então, essas agressões que ela vai sofrendo, você vai ter uma resposta ruim ou inexistente. Então, quando você tem um peso maior na balança para o processo catabólico, você gera uma degeneração da matriz e automaticamente uma quebra dessa matriz. E isso vai quebrar a homeostase e vai progredindo cada vez mais a osteoartrite. O segredo da intervenção, e aí a intervenção com ácido hialurônico ou com qualquer outro meio, é você tentar reequilibrar essa matriz para você gerar um equilíbrio entre o processo catabólico e anabólico na medida do possível e aí retardar, para impedir, eu acho muito difícil, mas retardar essa degeneração. Aspecto geral do tratamento, então, como já foi falado aqui, e talvez o mais importante, é tratar o paciente como um todo. Então, a gente tem que falar desde o ponto de vista alimentar, então, melhora da alimentação, suplementação, vitamina, condoprotetor, a viscossuplementação, metabolismo hormonal, sono. Então, muitos fatores que vêm junto. Muitas vezes, você tratando esses outros fatores sem precisar nem chegar na viscossuplementação, o paciente já melhora e você perde ali, talvez, a decisão dele por fazer a viscossuplementação, porque ele vem melhorando só com esse início. E também é a história de você tratar o solo do que você vai injetar. Ou seja, se você vai injetar, isso provavelmente vai ser falado amanhã na parte de regenerativa, o pessoal fala muito isso e eu concordo. Seja o que você for colocar na articulação, ácido hialurônico, célula, plaqueta, seja lá o que for, se o paciente ou o solo daquele vaso está melhor, a terra está adubada, a semente vai funcionar melhor. Se você coloca num solo onde a terra não está adubada, essa semente não vai funcionar da mesma maneira. E aí serve para o que você for colocar dentro da articulação. Fazer o tratamento não farmacológico é importante, então mudança de atividade de vida, que vai gerar uma perda de peso, um ganho de massa muscular, própria liberação hormonal por conta dessas atividades mais prazerosas ajudam no tratamento, e o uso do ácido hialurônico propriamente dito aí no tratamento. Então, vou passar batido isso aqui, já foi mostrada essa imagem várias vezes. É uma substância encontrada no organismo em vários tecidos. Existem diferentes pesos moleculares, diferentes concentrações, diferentes esquemas terapêuticos e diferentes fontes de matéria-prima. A meia-vida, que até foi citado aqui, na circulação 3 a 4 minutos, 24 horas em tecidos ou até menos do ponto de vista periarticular e 3 semanas na cartilagem, até 3 semanas. A concentração no adulto jovem normal de 2,5 a 4 miligramas por ml e com peso molecular aproximado de entre 4 e 6 milhões. De propriedade bioquímica e biofísica do ácido hialurônico. A gente sabe que o ácido hialurônico é um ácido de natureza hidrofílica, então ele é altamente solúvel em água e ele pode carregar até 1000 vezes o seu peso em água. Tem as propriedades viscoelásticas que já foram explicadas aqui
Achei fenomenal aquele filme que o colega apresentou, que tem uma mão afundando ali num plástico e explica perfeitamente a elasticidade e a viscosidade. Propriedade antioxidante do ácido hialurônico, então existem vários trabalhos que mostram que isso tem um poder antioxidante e aumenta e reduz a produção de óxido nítrico, de ácido araquidônico e de outros radicais livres. Uma substância bem tolerada, e aí a gente dá preferência pelo uso do ácido hialurônico de fermentação bacteriana. A gente sabe que tem menos reação. Tem um efeito anti-inflamatório, que também já foi discutido aqui. Então, ele diminui a liberação de prostaglandina, diminui a liberação de leucotrieno, de interleucina 1, de fator de necrose tumoral, e aumenta a produção das TIMPs que inibem as metaproteinases. Tudo isso trabalho em célula, na verdade, mas mostrando essa mediação anti-inflamatória. Age também no sistema imune, então diminui a mobilidade leucocitária, a proliferação dos linfócitos e age também nos neutrófilos, diminuindo a degranulação e a agregação e adesão deles. Age na homeostase da matriz, então aumenta a síntese endógena de ácido hialurônico e aumenta a síntese de proteoglicanos e diminui a saída de proteoglicanos da matriz e a degradação da matriz. A gente sabe que o ácido hialurônico tem a capacidade de fazer tudo isso aí que eu estou falando. Além de uma ação antálgica, que já foi falada aqui também, ele age no canal de cálcio, diminuindo a sensibilidade, diminui a síntese de prostaglandina e de bradicinina e atua diretamente diminuindo a dor e a permeabilidade vascular como um efeito da substância P. Então, por que a gente vai suplementar o ácido hialurônico? Por conta da baixa concentração que acontece com o processo degenerativo, que também aqui estou repetindo o que já foi descrito. Quanto ao CD44, a gente sabe que o condrócito, aqui essa célula sendo um condrócito ou mesmo um sinoviócito, a gente tem o CD44, receptor de membrana, e onde vai se ligar o ácido hialurônico. Quando você tem uma reação inflamatória, o ácido hialurônico fragmentado, por conta desse aumento de interleucina e de fator de necrose tumoral, faz com que o receptor seja ligado numa molécula menor, mas que ela não estimula o núcleo da célula a produzir o que tem que ser produzido da maneira correta, ou seja, ele se liga, mas não estimula a célula a fazer a sua função. Então, ela bloqueia o CD44, ela gruda ali, mas não dá estímulo adequado ou estímulo nenhum. Então, você acaba diminuindo a produção de proteoglicano. Quando você tem um joelho saudável, então, com ácido hialurônico saudável, o receptor 44 ele gera uma ação anti-inflamatória, o fator de crescimento e uma síntese de cartilagem. E quando você tem um ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular ou degradado, e aí eu estou falando menor do que 500 kilodaltons, isso gera uma ação pró-inflamatória, uma degradação da cartilagem e uma apoptose celular. Então, em qual momento que a gente pode usar o ácido hialurônico? Qual momento que dá para fazer o tratamento com ácido hialurônico? Praticamente todos os momentos. Então, você consegue fazer desde a base da pirâmide, que é um número muito maior de pacientes, quando você está fazendo tratamento não farmacológico, paciente que você já tentou e que muitas vezes você resolver a parte muscular, a parte alimentar, sono, o paciente já tem uma melhora e você pode usar o ácido hialurônico para melhorar, diminuir um pouco a dor e melhorar a adesão ao esporte desse paciente, quando a gente está falando em pacientes mais velhos, obviamente. Paciente que já fez uso de anti-inflamatório, que está fazendo uso de anti-inflamatório e analgésico, você também pode associar. Paciente pós-artroscopia, como já foi mostrado aí pelo Granata, ou em outras cirurgias como osteotomia ou alguma coisa do tipo, você também pode utilizar o ácido hialurônico num pós-operatório. Qual seria o ácido hialurônico ideal? Essa é uma pergunta aí que ninguém tem a resposta, talvez, né? Quanto à origem. Então, quanto à origem, o que a gente sabe é que o ácido hialurônico derivado de fermentação bacteriana tem trabalho mostrando que ele tem uma maior eficácia e segurança, com menos flare-up e derrame articular. Então, o fato de você não ter o flare-up e o derrame articular, ou de você ter ele numa dose bem menor, seria uma vantagem do ácido hialurônico de fermentação bacteriana em relação ao de origem aviária. Quanto ao peso molecular, aquilo que a gente estava falando, quando que é baixo, quando que é alto? Na verdade, o que fala, talvez eu procurei na literatura também, o que mostra que tem mais citado nos trabalhos é que o baixo peso molecular é quando ele é menor do que 2.000 kilodaltons. O
abaixo de 500 kilodaltons a gente nem usa, acho, na ortopedia, né? Como a gente já foi citado, e aí talvez fosse um baixíssimo peso, mas não é o que se usa nos trabalhos. Quando a gente fala em baixo peso no trabalho, normalmente é entre 500 e 2.000 kilodaltons, e quando você fala em alto peso, é maior ou igual a 2.000 kilodaltons. O alto peso molecular, quando você vai comparar um com o outro, por outro lado, mostra que tem uma maior eficácia, com melhores resultados, tem menos drop-off comparado ao baixo peso molecular. Então, ácidos hialurônicos, se tivesse que escolher, talvez eu fosse escolher o de alto peso em detrimento ao baixo peso. Mas lembrando que o alto peso é 2.000 para cima, não é 5.000, 6.000, ou altíssimo peso, como a gente escuta algumas classificações. Porém, ele pode dar mais flare-up, mas esse flare-up tem a ver principalmente com a origem e não com o peso. Mas eles agem um pouco diferentes, talvez. Que, obviamente, são umas imagens para tentar explicar isso, mas o alto peso molecular, talvez ele faça uma função de um aumento que o Granata falou bastante, quanto à viscosidade do líquido sinovial. Então, ele vai funcionar mais nessa parte de absorção de choque e impacto e um pouquinho de mascaramento de dor, de diminuição da dor por conta de mascaramento de nociceptor. E o baixo peso molecular, ele vai agir. Os dois fazem as duas coisas, mas um faz mais uma, no meu ver, e outro faz mais a outra. O baixo peso molecular, talvez agir do ponto de vista mais celular, então ele vai diminuir a degradação gerada pelos radicais livres, ele vai interagir melhor com o condrócito e com o sinoviócito, vai diminuir a apoptose de condrócito e a degradação da matriz, e estimular melhor a produção do ácido hialurônico endógeno. Mas lembrando de novo que é entre 0,5 e 2. Na sinóvia, o baixo peso molecular ele vai ajudar diminuindo a inflamação do tecido sinovial e estimulando a produção do ácido hialurônico endógeno pelo próprio sinoviócito. Então, se você usa um alto peso molecular, ele também faz isso, mas ele vai fazer menos do que o de baixo peso molecular. De novo, baixo peso não é baixíssimo peso menor do que 500 kilodaltons. Então, você consegue restaurar essa propriedade da lubrificação articular por mais tempo, estimula a própria produção dele. Quanto ao número de aplicações, tem consenso? Mais ou menos. Tem uma meta-análise, uma revisão sistemática e meta-análise que avaliou o uso de 1, 2 a 4 ou 5 ou mais infiltrações com um soro fisiológico, comparando. E o que eles encontraram isso? Que quando você realiza entre 2 e 4 infiltrações, foi quando você mais teve diferença comparando com soro fisiológico, tanto com 3 meses quanto com 6 meses. Principalmente isso em relação a quando você faz aplicação única. Então, você tem uma vantagem em fazer entre 2 e 4 infiltrações quando você faz uma infiltração única. E aí, o que um pouco estava sendo discutido aqui, do tempo de ação do ácido hialurônico na articulação, o reticulado vai funcionar por mais tempo, então você vai ter esse estímulo biológico por mais tempo. Na minha cabeça, daí o porquê você faria não dose única, você vai repetir esse estímulo. Então, você automaticamente vai conseguir deixar mais tempo. Uma outra coisa, se não funcionar para nada, tiver só um efeito placebo, o ácido hialurônico, você está fazendo 2, 3, 4 efeitos placebos e não um só. Que não acho que é isso, mas isso é uma coisa a se pensar. Já essa mesma meta-análise mostrou que quando você faz 5 ou mais, não tem diferença e você tem mais efeito adverso, então não tem vantagem. Então, eu já falei um pouquinho da estrutura do ácido hialurônico, quanto ao mecanismo de ação, quanto à origem, quanto ao peso molecular e quanto ao número de aplicações. Então, as diretrizes que tem aí mundialmente para o uso do ácido hialurônico articular no joelho. Então, a gente tem a OARSE. A OARSE ela divide as medicações em uso apropriado, incerto ou inapropriado. O incerto não quer dizer que não seja bom, só é uma medicação em que você tem que avaliar paciente a paciente. Então, risco, benefício e o quadro. É diferente do apropriado que você faz para todo mundo, sabendo que resolve para todo mundo. E o inapropriado que eles não recomendam. Então, eles recomendam como uma recomendação incerta. Ou seja, você pode fazer, só que você tem que escolher em quem fazer. Então, eles concluem que você tem uma melhora da dor e função articular em pacientes com osteoartrite de joelho, com um pico de 8 semanas e um benefício de até 24 semanas. Isso pela Sociedade de Pesquisa Internacional de Osteoartrite.
Em 2019, eles também, no consenso de 2019, eles comparam com um corticoide e eles mostram que um corticoide tem um alívio maior da dor a curto prazo, porém, após 12 semanas, o ácido hialurônico tem o mesmo efeito na dor, sendo que ele é mais seguro e tem menos efeito colateral. Aí as guidelines da Europa ali, que tem a Sociedade Europeia para Estudos de Aspectos Econômicos e Clínicos de Osteoporose e Osteoartrite. O guideline deles é sempre começar na atenção básica, como a gente já falou, depois você vai passar para o passo 1 de tratamento. Se o paciente estiver sintomático, uso de paracetamol ou condroprotetor, eles falam que o condroprotetor funciona como um analgésico de ação mais fraca. Lembrando que o paracetamol é a segunda causa mais comum de transplante de fígado nos Estados Unidos. Lógico que lá eles usam assim, para tudo. O cara não vai no médico tomar paracetamol para tudo. E se o paciente estiver ainda sintomático, eles estimulam o uso de anti-inflamatório tópico. Se ele continua, você vai para o passo 2 de tratamento. E aí o passo 2 de tratamento é o uso de anti-inflamatório oral. E aí você vai escolher qual usar, dependendo do risco do paciente. E se o paciente tiver um risco renal, eles pedem para não usar. Se ainda assim tiver sintomático, você vai para a infiltração com ácido hialurônico ou corticoide, por esse consenso. E aí, falando do corticoide, tem esse artigo do JAMA que foram avaliados os pacientes comparando 2 grupos, triancinolona e soro fisiológico. 140 pacientes, 70 em cada grupo, e foi feita a infiltração com triancinolona a cada 12 semanas por 2 anos. Após esses 2 anos, o grupo da triancinolona tinha 2 vezes mais perda de cartilagem em volume que o grupo com soro fisiológico, só que ele não tinha mais nenhuma diferença significativa na dor. Então, mostrando que você tem e que tinham vários efeitos adversos relacionados ao uso da triancinolona que você não encontrava no grupo de soro fisiológico, ou seja, ficar fazendo corticoide toda hora não vale a pena. Fazer quando o paciente está muito ruim, eu não costumo fazer junto com o ácido hialurônico, eu faço antes, mas não depois. Agora, daí o porquê eu prefiro fazer o ácido hialurônico do que o corticoide, né, quando o tratamento sem infiltração não melhora. E aí os próximos passos seriam opioides mais fracos e, quando nada dá certo, operar. A prótese ela é um aumento de custo, a gente sabe, mas tem trabalho mostrando que também você ficar retardando muito a prótese do ponto de vista de medicação que você vai utilizando para isso e de afastamento de trabalho e de outros custos associados ao paciente estar acamado, mas não está conseguindo exercer a sua atividade normal, às vezes a prótese pode ser uma boa. Então, óbvio que a gente tenta evitar ao máximo, a gente tenta retardar ao máximo, mas tem casos que você tem que fazer. Uma vantagem do ácido hialurônico em relação ao corticoide, ele é permitido fazer pela UADA. Então, atleta você pode fazer. A maioria das confederações, se você for usar um corticoide intra-articular, ou ele não é permitido no período de competição, e ele só é permitido entre as competições, ou ele não é permitido de maneira nenhuma. E sempre que você vai fazer, você tem que fazer o aviso que você fez. Se o atleta for para o doping, ele vai cair, e aí você vai ter o aviso, mas muitas vezes isso até tem um custo de imagem ruim, porque ele cai, e depois você explica que foi uma infiltração articular, então isso não é o ideal. Daí o ácido hialurônico não tem o mesmo efeito de analgesia imediata do que um corticoide, mas ele é permitido. Então, se você programar para fazer, o resultado vai ser bom e você não tem essa preocupação. Uma coisa interessante, a gente sempre escutou, hoje muito menos, mas que a Sociedade Americana de Cirurgia de Joelho, ou de Cirurgiões Ortopédicos, a AOS, não recomendava, nem queria falar de viscosuplementação. Os caras são cirurgiões de joelho. São cirurgiões ortopédicos. Nos Estados Unidos, o cara que faz ácido hialurônico não é o cirurgião, não é o cara que opera normalmente. É o cara que está lá, é o médico, o clínico geral, ou quando não esse, o médico, o Non-Operative Sports Medicine Doctor, que é o ortopedista não cirúrgico, digamos assim, que é o cara do Sports Medicine que não opera. Esse cara é o cara que tem a prática com qualquer terapia que não cirúrgica, seja ácido hialurônico, seja PRP, BMEC ou qualquer outra coisa. Então, é a Sociedade Americana de Medicina Esportiva que a gente vai atrás das recomendações. Eles recomendam o uso de ácido hialurônico por pacientes com mais de 60 anos e com a artrose grau 2 ou 3 de Kjell-Green-Lawrence, com base em evidência de alta qualidade. E eles sugerem a viscosuplementação para pacientes menores do que 60 anos, por conta da evidência ser em qualidade moderada, mas não que eles não acham que vale a pena.
Falando um pouquinho, então, dos dois produtos da Piolab, que eu vim falar, do Euflexa e do Reneavis. Qual aí a diferença deles e talvez o porquê usar? A gente discutiu aqui bastante, não tem muito consenso qual é o melhor. O Euflexa. O Euflexa é um ácido hialurônico de alto peso molecular. Ele é um ácido hialurônico de cadeia simples e não tem ligações cruzadas. Tem esse trabalho que comparou as propriedades reológicas do ácido hialurônico intraarticular, de vários ácidos hialurônicos, com o líquido sinovial normal do indivíduo. O que eles... Aí, então, entrou ali Euflex, Ortovisc, Supartz, Monovisc, mercado americano, né? Synvisc, Synvisc One, Jawan e Yalgan. O que eles viram? O ácido hialurônico que mais se assemelha com o humano saudável foi o Euflexa nesse trabalho, onde você tinha uma estrutura molecular mais parecida, a taxa de cisalhamento mais parecida e não tem essas reações cruzadas. Ele é um ácido hialurônico de origem não aviária, de fermentação bacteriana. Então, a gente sabe que o ácido hialurônico de fermentação bacteriana ele tem uma maior evidência, maior eficácia e segurança, tem trabalho mostrando isso, com menos derrame e menos flare-up. Aqui é um trabalho que comparou ele com o Ilano, ou talvez mais comum aí de altíssimo peso molecular. E o que se observou foi que você teve 15 vezes menos derrame articular nos pacientes que você infiltrou com Euflex em comparação com o Ilano com reação cruzada. Falando um pouquinho de Reneavis. O Reneavis é uma medicação que tem talvez... Até pelo que a gente estava discutindo, tirando a viscosidade... só um detalhe, a viscosidade do Euflex é uma viscosidade boa, uma viscosidade média. Então, você tem um ácido hialurônico de alto peso molecular, de origem fermentação bacteriana, que talvez vá dar pouca flare-up, e tem uma viscosidade boa, que é o que o Granata discute aí com a gente faz tempo. Então, o Reneavis... uma medicação que tem uma seringa de câmara dupla. Então, você tem tanto baixo quanto alto peso na mesma seringa e com duas concentrações diferentes. Por que usar então, o duplo peso molecular numa única dose? Qual seria a vantagem? Aí tem um trabalho interessante. É um trabalho que é importante porque ele foi patrocinado pelo Instituto de Pesquisa em Saúde do Canadá, então não foi patrocinado pela indústria farmacêutica. É um estudo prospectivo, randomizado e duplo cego, inicialmente com duração de 16 semanas. Tinham 200 pacientes divididos em 4 grupos. Um grupo era o baixo peso molecular, um alto, um duplo peso molecular, que é o Reneavis, e um grupo placebo. Tiraram um paciente que tem artrose maior que grau 3, corticoide ou ácido hialurônico nos últimos 6 meses. Como eu falei, não foi patrocinado pela indústria farmacêutica. Eles avaliaram a eficácia de melhora da dor pela escala visual analógica numa caminhada de 40 metros, sem auxílio de muletas ou andador, até a 16ª semana, e o objetivo secundário foi avaliar dor ao repouso, satisfação global do paciente, efeito adverso e consumo de medicamento concomitante. E o paciente pagou nada e não teve doação de ninguém. Então, quanto à dor ao repouso, o que foi observado? Que todos os 3 tipos de ácido hialurônico, alto peso, baixo peso e duplo peso molecular, tiveram uma melhora em relação ao placebo na semana 4, 12 e 16. Então, não teve diferença entre esses 3 grupos ao repouso. O dropout foi a mesma coisa nos 3 grupos e o placebo. Agora, o que a gente observa que é interessante? Quando ao andar, ou seja, esses 40 metros sem auxílio, você teve uma melhora nos 3 grupos, porém, a melhora no grupo com duplo peso molecular foi significativamente maior em comparação com baixo peso e com alto peso. Então, aqui no gráfico, o lilás é o duplo peso. Então, você vê que ele tem uma melhora, uma escala visual analógica com menos dor em relação ao baixo peso, em relação ao alto peso e, obviamente, em relação ao placebo. Importante já a partir da segunda aplicação e que persiste durante as 16 semanas. Isso, do ponto de vista estatístico, é significante. Quanto à satisfação global do paciente, no grupo do duplo peso molecular, do Reneavis, foi estatisticamente maior a satisfação global do paciente na 16ª semana. Quanto a efeitos adversos, o local da injeção
foram mais efeitos relacionados ao local da injeção e de baixa gravidade, então um pouco de dor ou edema no local da injeção ou eritema que foi descrito no local da injeção, e não teve diferença entre os 3 grupos de ácido hialurônico. E essas reações foram leves e autolimitadas e resolveram de 1 a 3 dias. O que conclui o trabalho? Que você comparando o duplo peso molecular com só baixo, só alto ou placebo, você tem uma melhora significativamente maior do ponto de vista estatístico na dor ao caminhar, você tem uma melhora significativamente maior do ponto de vista estatístico no índice de satisfação global pelo paciente, e isso já foi atingido a partir da 2ª semana da infiltração, foram 3 doses. E essa diferença se manteve até a 16ª semana. Quanto a efeitos adversos, foram iguais, então não teve diferença. Então, teoricamente, o duplo, e na prática do trabalho, o duplo peso molecular tem um maior benefício em relação ao alívio desses sintomas. Esse estudo seguiu e eles fizeram a avaliação desses pacientes com 52 semanas, com 1 ano, e aí eles repetiam as infiltrações com 1 ano. Então, foi avaliado as mesmas coisas com 52 e 104 semanas. E o que foi encontrado? De novo, em relação ao repouso, a melhora da dor foi igual nos 3 grupos quando completou 1 ano. Então, com 1 ano, não tinha diferença estatística e aí foram refeitas as infiltrações e essa melhora se manteve sem diferença estatística na avaliação 1 ano depois, ou seja, com 2 anos da inicial. Porém, essa tabela é interessante, ou essas tabelas são interessantes, por quê? Porque mostra a dor ao caminhar por 40 metros na semana 16, na semana 52 e na semana 104. E o que a gente vê? O azul é o duplo peso molecular, é o Rene-Aves. O laranja é o baixo peso molecular e o verde é o alto peso molecular. Na 16ª semana, na fase mais inicial, a gente já vê um duplo peso molecular, como a gente mostrou no outro gráfico, que você tem um percentual de melhora da dor muito maior do que os outros 2, e do ponto de vista estatístico significante, e você vê que o baixo peso, nessa 16ª semana, ainda era melhor que o alto peso. Quando você avaliou o paciente sem infiltrar novamente, com 52 semanas, você mantém essa melhora, e ela é maior a diferença em relação ao baixo peso molecular, e mantém a melhora em relação ao alto peso molecular. Porém, a gente já viu que o alto peso molecular aí já é já tem um resultado melhor do que o baixo peso. E aí você infiltrou novamente e você percebe que essas diferenças se mantêm mais gritantes com 104 semanas. Então, comparando o esforço, a dor do paciente para andar, o duplo peso molecular é estatisticamente melhor do que o baixo peso ou o alto peso, separados. E aí outro fator interessante, 17% desses pacientes estavam bem com 52 semanas e não quiseram fazer uma nova infiltração, a gente não quer fazer. E eles avaliaram esse paciente, continuaram acompanhando. E mesmo esses que não refizeram a infiltração, eles tiveram uma melhora da dor em relação ao placebo, com 104 semanas, e essa diferença entre o duplo peso, baixo peso e o alto peso também se manteve no final de 2 anos, de 104 semanas. Não, obviamente, no mesmo grau, mas esse resultado é duradouro mesmo para esses pacientes que decidiram não repetir as infiltrações. Então, concluindo, você tem uma melhora, são as mesmas conclusões do estudo com 16 semanas, sendo que você tem o resultado igual com 1 ano e quando você repete, se mantém até 104. E lembrando que 17% dos pacientes não repetiram a infiltração e ainda assim tiveram esses 2 anos de melhora. Aí, um estudo pós-comercialização do Rene-Aves para você ver a efetividade e segurança. Então, um estudo realizado na Itália, com 1.214 pacientes, em média de idade de 62,4 anos, e onde você usou o duplo peso molecular. Um estudo que foram feitos em diferentes regiões da Itália, com diferentes médicos. A avaliação era no D0, D30 e D180. E você avaliava a dor, o índice de Lé-Quisling, pela avaliação funcional articular, e o consumo de medicamento concomitante. Pela dor, a gente vê que antes da infiltração, a dor que era de 67 foi no D30 para 38, e com 6 meses da infiltração, a dor diminuiu mais ainda para 25.
A melhora da função articular, quanto menor o índice, melhor. Passou de 11,6 para 5,91 e depois da infiltração, e ainda 6 meses isso diminuiu mais, assim como a dor, para 3,59. Teve um menor uso de terapia concomitante, que foi documentado pelos médicos, e não houve relato de ocorrência de efeito adverso grave, apenas efeitos adversos leves. Então, você conclui, pós-comercialização por esse estudo, que o duplo peso molecular é efetivo na prática clínica para controle de dor, ele tem uma melhora da função articular e tem uma redução da medicação concomitante, sendo bem tolerado e seguro. A técnica da infiltração, já foi falado aqui, para o joelho, acho que você pode fazer suprapatelar, infrapatelar ou guiado por ultrassom. Acho que para o joelho, ultrassom, não sei se tem uma grande vantagem aí. Dependendo da não prática do ultrassom, pode até complicar, mas eu concordo perfeitamente, totalmente, que o ultrassom é o esteto do ortopedista. Então, a gente precisa usar ultrassom para fazer não só infiltração articular, mas para examinar o paciente, para infiltrar músculo, para infiltrar tendão, para o que você for fazer. Acho que na residência tinha que ter uma boa formação de ultrassonografia. Eu fiz um fellow de medicina esportiva durante o ano de 2015 na Emory University e até lá eu não ligava muito para ultrassom. Foi engraçado, e eu fui para fazer cirurgia no joelho, fui ver cirurgia e fazer cirurgia. E tinha um colega que era esse Non-Operative Sports Medicine Doctor, aí um cara muito bom, Ken Malter, o livro dele de ultrassom é muito bom. E aí a gente tinha um paciente, a gente cuidava do Atlanta Falcons, da NFL. E tinha um cara que era o Julio Jones, quem gosta, era um recebedor, assim, o melhor do time, uma estrela na época. E o cara tinha uma dor na perna que não melhorava com nada, assim, já tinham feito tudo, e o cara ficava indo e voltando, físio, o que você imaginar os caras tinham feito. Aí o médico, que era quem eu estava acompanhando, que era o chefe da medicina esportiva, chegou para esse Ken, que fazia ultrassom, e falou assim, vem cá, tenta fazer alguma coisa para esse cara aí, faz essa magia que você gosta de fazer, essas invenções que você faz. Meio que falou, não tem mais nada o que fazer. Foi a primeira vez que eu vi o cara fazer uma hidrodissecção do nervo com ultrassom. Primeiro que eu não entendi nada que ele estava fazendo. Segundo que eu achava que eu não falava mais inglês, porque ele estava falando um monte de palavra que eu nunca tinha ouvido falar em inglês. Mas aí eu vi que funcionava, porque o cara estava uma semana depois jogando e sem reclamar. E ali eu falei, não, eu tenho que estudar esse negócio. E o ultrassom entrou na minha prática e acho que todo mundo tem que aprender a fazer. Não precisa ter o seu, mas tem que aprender a fazer. Quanto à comparação de qual é melhor, o Flexa ou o René Avis, difícil falar. Quando é possível, até pelo próprio trabalho, que mostra que o duplo peso é melhor do que o alto peso, eu prefiro fazer o duplo peso. O problema aí é custo. O Euflexa talvez custa 1/3 do René Avis. Então, o paciente tem que pagar, é o Euflexa e o resultado é bom, muito bom. O paciente não tem um reembolso do plano, o plano vai cobrir e ele não tem essa preocupação com o custo, ou ele pode pagar, eu iria para o René Avis. O paciente às vezes fica meio na dúvida, e eu uso uma analogia, que eu nem sei se é a mais correta, mas comparando com um carro. O Euflex é como se tivesse um Corolla novo, carro excelente, japonês, funciona bem, não dá problema, vai super bem. O René Avis é uma BM, sem dar problema da BM, mas é uma BM, mas ele custa uma Ferrari. Então, não sei até que ponto vale a pena se pagar uma Ferrari pela BM. Mas se o cara puder pagar ou quiser pagar, eu com certeza prefiro. É isso aí que eu tinha para falar e obrigado. Osório, Tudo bom? Obrigado pela apresentação. Eu usei durante muito tempo o Euflex, é um ácido dos ácidos que eu já usei, foi um ácido que menos dor de cabeça me deu. Era aquele carro, sabe, que não quebra nunca, que não dá problema nunca. Então é um ácido que eu gosto muito. Mas eu tenho uma dúvida em relação ao René Avis, uma coisa super simples. A bula do René Avis diz que você pode usar de 1 a 3 ampolas. Quando é que você escolhe 1, 2 ou 3? Eu só faço 3, pelo que eu falei. Você tem o efeito 3 vezes, que é o que a gente estava discutindo aqui. Quanto tempo dura na articulação, quanto tempo não dura. Se você fizer a primeira e ela durar 10 dias, vai durar mais 10 dias depois da segunda e mais 10 dias depois da terceira, fazendo a ação celular. Então, eu só faço 3, eu nunca escolho fazer 1. Eu acho que isso aí é um problema de bula, na verdade. Não vejo a lógica de fazer. Como também não vejo lógica, particular, às vezes eu compro uma briga por causa disso, entendo quem faça, de você juntar 3 em 1 e fazer uma só.
Exceto se for um paciente que não pode, por algum motivo clínico, fazer a infiltração, seja lá o que for. Mas não tem lógica. A medicação não foi feita para isso. E você tem esses 3 efeitos. E, de novo, como eu falei, se você tiver uma medicação que tem um efeito placebo, você está fazendo 3 placebos. Então, eu sempre faço 3. Eu nunca faço 1 e 2 só se o paciente desistir da 3ª por algum motivo, mas isso é muito raro. Isso para os 2, inclusive.